Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, eu sou o atual diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Esse aqui é o canal Comunidade FEUF, um canal que nós criamos para manter o contato e continuar discutindo educação nesse período de quarentena. Hoje estamos aqui com mais uma conversa com a FEUF. A nossa temática é desafios educacionais em tempos de negacionismo. Estou aqui com a professora Sandra Seles, professora Mariana Vilela e a professora Ana Paula Morel, além sempre dos nossos grandes colegas do Sensibiliza que fazem a tradução. Hoje estamos com o Mauro e a Michele, muito obrigado, vocês tornam a nossa conversa mais acessível. Então vamos lá, pessoal. Hoje é uma temática super atual. Mariana, quer começar então a discutir com a gente? Oi, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Fernando, por essa oportunidade de a gente poder estar discutindo aqui esse tema. Sandra e Ana Paula, também é muito bom a gente poder estar aqui compartilhando com um público maior uma conversa que nós já fizemos entre nós, na verdade, no grupo de pesquisa Currículo, Docência e Cultura. A conversa foi muito boa e nós tivemos essa ideia, junto ao Fernando, de compartilharmos no canal. Então, agradeço também às colegas por a gente estar aí fomentando essas reflexões nesse momento tão importante. A ideia dessa conversa é a gente, então, compartilhar um pouco dos debates que a gente fez no grupo de pesquisa Currículo, Docência e Cultura sobre esse tema. Então, eu vou começar, Fernando, por favor, pode botar o slide 2, que tem uma imagem o slide 3, desculpa, que tem imagens aí de notícias, né, manchetes da grande mídia. Vocês vendo esse slide, uma notícia mostra que um pesquisador recebe homenagem da Assembleia do Mato Grosso do Sul após estudos científicos sobre o formato da Terra. Esse senhor que está sendo condecorado na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, ele é diretor de um suposto instituto de pesquisa, né? E ele está defendendo que a Terra não é esférica, né? Outro exemplo é essa notícia aí: mudanças climáticas não são causadas pela ação humana, diz presidente da Comissão de Mudanças Climáticas no Congresso. O próximo, por favor. Outro, né, até nós circulou mais essa notícia, o Ricardo Galvão, né, que foi exonerado do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, após críticas de Bolsonaro a dados do desmatamento, né? Esse é um dos nossos grandes cientistas brasileiros e foi exonerado pela publicação de informações sobre as queimadas, né, na Amazônia. Outro é o movimento antivacina abre caminho para a volta do sarampo, uma outra notícia. Todas essas notícias são bem recentes, tá? Elas têm menos de um ano. O próximo slide, por favor. Governo censura pesquisa da Fiocruz sobre o uso de drogas no Brasil, né? O ministro da Cidadania, então o ministro da Cidadania, discordou do resultado da Fiocruz, que tem o viés de defender essa outra notícia que está aí embaixo, nesse mesmo slide, é bem recente. Ela é de 30 de abril de 2020. Bolsonaro distorce publicação e acusa a OMS de incentivar masturbação e homossexualidade em crianças. Há uma outra de economia de fevereiro de 2019. Guedes defende venda de ativos do IBGE para a realização do censo demográfico. E essa também ficou famosa, nós já conhecemos o ministro da Educação, diz que universidades federais plantam maconha. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma enxurrada de notícias
em que a ciência, a produção do conhecimento científico e as instituições que produzem. Além disso, a gente não pode esquecer, né? Aqui eu já estou no slide seguinte, tá? No próximo. E para além dessas notícias, nós também precisamos lidar com as falsas promessas da ciência. O que seriam falsas promessas, né? Assim, na verdade, existe no senso comum uma expectativa, talvez, de que a ciência seja salvadora, né? Salvacionista. Por outro lado, como a gente tem usos indevidos da tecnologia em práticas relacionadas ao genocídio, eliminação de etnias, holocausto, no que remonta à história do século XX, esses acontecimentos também desmentiram as promessas do progresso material e científico da ciência em sintonia com uma ordem moral superior. Então, a gente fica no senso comum entre uma ciência, né, salvacionista, que vai trazer apenas benefícios e coisas incríveis para a humanidade, ou uma ciência destruidora, capaz de produzir uma bomba atômica, ou uma ciência do mal, né? E a ideia da ciência como dogma, como verdade, ou como uma autoridade, né? E aí, nesse momento em que a gente tem negacionismo, a gente precisa olhar para essas visões sobre a ciência e pensar, né, como que assim, a gente pode manter, né, uma crítica à produção científica, porém, sem fortalecer o negacionismo. E esse é o nosso desafio que está lançado aqui para a nossa discussão. Como fazer isso, né? Então, eu queria pontuar que o negacionismo científico, ele não é uma novidade, ele sempre existiu, assim, a desconfiança em relação à ciência. Mas ele, até então, tinha ficado restrito a uma minoria da população, né? E por isso, gerando pouco impacto na opinião pública e um impacto pequeno, menor ainda, ou quase ausente nas decisões das políticas públicas. Mas, como a gente pode ver por essas notícias, esse negacionismo ele vem ganhando muita força e visibilidade muito recentemente. E isso tem a ver com a ascensão mundial do conservadorismo de ultradireita, e em especial no Brasil, né? E a gente também pode dizer que, com o advento da internet e das redes sociais, houve uma amplificação da disseminação de algumas teses, né, discursos conspiracionistas, assim, de que, por exemplo, que o aquecimento global do comunismo, né? Assim, a gente escuta falar isso. E isso vem agregando e fortalecendo grupos adeptos a um consumismo acrítico de desinformação que circula nas redes, né? Então, esse crescimento do negacionismo certamente tem a ver com essa nova forma, desse novo espaço público, né, das redes sociais, né? E um outro conceito importante também da gente olhar para isso é a ideia da pós-verdade, que seria exatamente de crenças desprovidas de qualquer base evidencial, né? Com dimensões que chegam a impactar as políticas públicas. Isso que seria a ideia de pós-verdade. Tá? Aí o próximo slide, por favor, pesquisa em educação e ciências. Eu vou passar a palavra para a Sandra, que a gente fez uma discussão a partir dessa problemática para olhar para a área de educação, pesquisa em educação e ciências. Ninguém melhor que a Sandra para trazer essa discussão aqui para a gente. Bem-vinda, Sandra. Boa tarde a todas e todos. Eu também gostaria de agradecer ao Fernando, aos meus colegas, aos tradutores, pela oportunidade. Estamos aqui discutindo uma questão que, conforme Mariana, pelas manchetes dos jornais, tem estado presente no nosso cotidiano, sobretudo no momento de grande circulação de informações pelas redes sociais. E aí, essa discussão tem colocado em xeque, como bem disse a Mariana, as instituições e, certamente, a ciência.
Ou seja, a ciência, que em determinado momento foi assumindo um papel de autoridade para muitas das questões cotidianas, ela também começou a ser colocada sob suspeita. E nós que somos do campo de pesquisa em educação e ciência, somos formadores de professores das áreas científicas, particularmente eu e a Mariana, trabalhamos com a formação dos professores de biologia e de pedagogia, temos um campo de pesquisa que vem investigando já há diversos anos o papel da ciência na própria produção dos conhecimentos que são trazidos e são tratados nas disciplinas ciências naturais, na disciplina biologia, na disciplina física, química, que são disciplinas estabilizadas no nosso currículo. E a pesquisa em educação e ciências, ela vem já de algum tempo produzindo suas reflexões considerando algumas críticas às ciências. E aí nós teríamos que nos perguntar como que essas pesquisas, e é isso que também nós estamos querendo tratar e discutir, e debater aqui, como as pesquisas vêm contribuindo para essa construção dessas críticas, para essas críticas. Porque a noção de uma ciência neutra, uma ciência sempre comprometida com o bem da humanidade, ela vem se colocando vem também sendo discutida, refletida e, portanto, questionada nesse sentido. Então, acho que uma parte importante é a gente perguntar como é que essas pesquisas vêm sendo produzidas e provocando reflexões nos próprios professores e no próprio ensino. Porque, logicamente, nós temos que nos perguntar quem interessa o negacionismo científico. Quem se beneficia do negacionismo científico? Certamente, a pesquisa em educação e ciências não é uma dessas beneficiárias e nem, portanto, ela traz essa discussão negacionista quando faz a crítica para a escola. Os cientistas e os negacionistas, eles duvidam das evidências. Sempre os cientistas e os vão estar trabalhando com a dúvida. Os negacionistas também. Então, cabe a gente perguntar qual seria a diferença. A diferença entre um empreendimento humano, um empreendimento histórico, que é a ciência, que lida com a dúvida, que não se satisfaz com as respostas superficiais a problemas, mas sim que com um processo metodológico, uma abordagem metodológica, busca conhecer as fragilidades de algumas dessas respostas. E mais do que isso, submete a um corpo de pares, dentro da comunidade, aquilo que está sendo produzido como resposta a uma dada questão. E vemos que os negacionistas, eles duvidam, e eu diria quase que duvidam por uma razão muitas vezes ideológica, mas não duvidam nas bases e no processo como a ciência desenvolve e produz o seu conhecimento. Então, há de se pensar que o negacionismo, ele enfrenta as dúvidas de um modo diferente. Ele coloca a dúvida como se a dúvida fosse, portanto, uma prerrogativa para não aceitar um dado conhecimento trazido pela ciência. E, portanto, essa discussão da dúvida, o lugar das tentativas, o lugar do falseamento de determinadas
assertivas, tem sido, portanto, um material reflexivo que a pesquisa Educação e Ciência vem documentando, vem trazendo e refletindo, e, portanto, isso também tem sido incorporado na formação de professores. Os professores, eu diria, que certamente nas universidades públicas, onde as pesquisas em educação e ciências também têm uma tradição, os professores das áreas científicas, no nosso caso, os professores de biologia, eles vêm sendo formados nesta perspectiva de olhar criticamente a ciência, olhar a ciência não com uma visão mitológica, nem uma visão acrítica, mas sim produzindo uma crítica sobre ela. E aí nós vemos, então, que existe um desafio colocado pela pesquisa em educação e ciências nessa relação com os valores democráticos, com o direito ao acesso às informações, a um modo em que a pesquisa pode contribuir, e, portanto, quando me refiro sempre à pesquisa, eu a associo à apropriação que a formação de professores traz para o ensino indiretamente por meio dos futuros professores. Nós temos que trabalhar na educação e ciências para um direito de acesso às informações, acesso a esse conhecimento produzido, para enfrentarmos socialmente o negacionismo científico. Pode passar, por favor, o próximo, Fernando. E é importante, de um ponto de vista, até para que a gente se situe, quais as vertentes, quais são as vertentes de pesquisa em educação e ciências que já vêm há várias décadas, certamente da década dos anos 1980 para cá, produzindo modos deste questionamento, desta crítica à ciência. Uma delas, que poderíamos até considerar como uma constitutiva importante para a pesquisa, educação e ciência, foram as ideias de que os alunos possuem concepções que já são prévias ao ensino. Eles já chegam à escola com explicações para os processos e os fenômenos da natureza. Por exemplo, por que existem dias, por que existem noites, para onde vai o alimento que nós ingerimos. Isso significou um conjunto de pesquisas realizadas no mundo inteiro, em todos os continentes, que se denominou o movimento das concepções alternativas, que muito se articulou com a filosofia construtivista e as perspectivas pedagógicas baseadas nessa noção construtivista que redefine, de um ponto de vista da escola, redefine os papéis do ensino, do aprendiz, do conhecimento. O construtivismo, ele defendeu, portanto, uma ciência de hipótese postas à prova. Uma ideia de que era possível trabalhar nas escolas reproduzindo alguns dos processos científicos. Os alunos, portanto, poderiam analisar problemas, poderiam analisar determinados fenômenos, formulando hipóteses, mas, sobretudo, exercitando esse enfrentamento a uma dúvida, para que esse processo representasse um modo de aprender os conhecimentos científicos. Também no movimento das concepções alternativas, ela foi, de um ponto de vista teórico, ela foi bastante influenciada pelas ideias, pelas ideias de Piaget,
pela obra do Piaget, pelas noções piagetianas da construção do conhecimento, e também pela história e filosofia da ciência, que emergiu com um autor que é importante para se falar, é o Thomas Kuhn, que emergiu como um aporte para se pensar criticamente a ciência e, naturalmente, criticamente o ensino de ciências. E esse aporte da história da filosofia da ciência produziu contribuições importantes para pensar ideias de que haveria paralelos entre o próprio processo histórico de construção do conhecimento e o modo como essas ideias dos alunos também reproduzem ou também correspondem a algumas dessas ideias. Então, várias dessas ideias foram investigadas em diversos países do mundo. Outro aporte importante para as pesquisas foi a sociologia e a antropologia, que começou também a questionar essa mente epistêmica, esse sujeito epistêmico que construía, né? Portanto, os alunos estariam ali aprendendo, né, como funcionando mentalmente para contestar, testar hipóteses, etc. E a sociologia começou a incluir nessas pesquisas uma série de questões que não eram da ordem somente da história, da filosofia e da cognição, mas também dos processos sociais, de como a produção da ciência também não é uma produção individual, como essa produção ela é uma produção social, socialmente implicada e que, portanto, não neutra, estabelecendo, portanto, como é que dentro da escola nós poderíamos entender esse tensionamento entre essas concepções dos alunos, não unicamente como resultado de processos mentais isolados do entorno social em que esses alunos estavam imersos. E se a gente, né, tiver que só resumir aqui, claro que esta é apenas uma tentativa de organizar, mas certamente cada uma dessas influências tem inúmeras sub-ramos, outras possibilidades de investigar, mas se nós pudermos colocar, né, em termos quase que cronológicos, nós também entendemos que o pós-estruturalismo e a pós-modernidade trouxe junto, né, com o processo denominado virada linguística, a defesa da ciência como um discurso sustentado por relações de poder. Então, essa possibilidade de entender a ciência como um discurso sustentado por relações de poder também nos fez entender relações de poder não somente colocados na produção do conhecimento científico, mas também no ensino de ciências, no ensino em que a hegemonia do conhecimento científico, ela silencia, de um ponto de vista social, cultural e educativo, outros modos de compreender o mundo, outros modos de explicar o mundo, outros modos de justificar e de se posicionar nesse mundo. Pode passar o próximo, por favor. Tá. Então, todos esses, né, esses enfoques que produziram, né, críticas, eles vão convergir para a desconstrução de uma concepção empiricista e positivista da ciência, uma posição de um realismo ingênuo, uma posição que apenas entende a produção do conhecimento como um problema dentro da própria comunidade de ciência. E, portanto, a ciência
se tornou a produção, quando eu me refiro à ciência, naturalmente eu não estou me referindo a um corpo de conhecimentos, mas estou me referindo a práticas sociais, a uma comunidade, a um corpo de conhecimentos que vem sempre sendo alimentado pela dúvida, pela refutação, pelo debate, pelo enfrentamento e, portanto, sempre marcando um caráter provisório e um caráter interessado nessa produção do conhecimento. Então, todas essas vertentes de pesquisa em educação e ciências, elas vão convergir para essa desconstrução de uma ciência pronta, de uma ciência verdadeira, eterna, de uma ciência apenas que é apenas de acesso a determinados grupos, a poderosos, a mitos, etc. E por diferentes argumentos, a ciência ela é assumida como uma produção humana, uma produção socialmente envolvida, né, culturalmente interessada e, naturalmente, economicamente interessada. E vai produzir verdades que são questionáveis e provisórias, mas que estão sempre com relação e efeitos na sociedade. Ela é importante, compreender a ciência desse modo é importante, porque ela produz sentidos que afastam dessa, como já disse, dessa ideia dogmática da ciência, de uma verdade inquestionável. E isso é um valor importante que sustenta, mantém o desenvolvimento e suas implicações na sociedade democrática. Em outras palavras, quando se desmistifica, quando se questiona, quando um conhecimento, uma dada comunidade se permite ser questionada, isso tem um impacto na própria relação que os sujeitos têm com esse conhecimento. Então, esse conhecimento de inacessível, de apenas reservado a poucos, ele passa a ser demandado como um conhecimento que todos têm direito. E se todos têm direito, é preciso pensar quais são os limites desse conhecimento e dessas práticas científicas. Certamente, esse questionamento, essa visão crítica da ciência, pode levar-nos a pensar, será que o reconhecimento da ciência nessa perspectiva, com essas características, teria fertilizado o terreno para críticas mais agudas, mais extremas à ciência? Afinal de contas, isso é uma discussão importante que o Bruno Latour traz em um dos seus artigos já publicados em 2004. Afinal de contas, se a ciência é tão questionável, e, portanto, eu volto à ideia da dúvida, se a dúvida, se a necessidade de evidências, ela é sempre, de uma certa forma, fugidia, será que isso também não contribuiu para que, socialmente, e de um ponto de vista da escola, estivéssemos tratando a ciência, enfraquecendo esta autoridade que agora vem sendo questionada por esses outros grupos? Então, a gente pensa que essas críticas, nós poderíamos dizer que elas estão distorcidas no seu relativismo, que assumir uma posição absoluta da ciência não significa assumir um relativismo absoluto da ciência. Mas elas estão distorcidas e se negam, inclusive, evidências empíricas. Nós estamos vivendo esse processo atualmente, quando um presidente da República indica, defende e prescreve uma medicação cujas evidências científicas não são suficientes para tal prescrição. Então, pensamos assim, será que este processo de críticas da ciência teria sido apropriado
por discursos, né, conservadores, de maneira perversa, de maneira que a dúvida, que é o substrato, a substância da ciência, tenha sido distorcida para negá-la? Essa é uma questão que nós temos que enfrentar, mas certamente temos que refletir. Pode passar para o próximo, por favor. De como é que nós reafirmamos a crítica à ciência, mas sabemos distingui-la desses efeitos que nós dizemos nefastos de uma produção, de uma apropriação indevida. Como que nós, nenhum de nós, né, estaria continuando pesquisando na ciência, em diversos campos da ciência, se também não pudéssemos estabelecer os limites e as distinções com essa apropriação da ciência. Então, penso que uma tarefa que nós, educadores em educação e ciência, pesquisadores em educação e ciências, professores e futuros professores, precisamos compreender as relações entre o conservadorismo científico e seus interesses na difusão do negacionismo científico. Não podemos também considerar que o negacionismo científico ele é, por sua vez, neutro, desinteressado e não atende a um dado projeto de país, um projeto de sociedade. E precisamos diferenciar a desconfiança dos negacionistas sobre as evidências factuais das dúvidas e as indagações sobre os processos e os fatos inerentes ao conhecimento científico. Então, voltando àquele início, a dúvida, ela precisa ser ressignificada neste quadro de negação, nesse quadro de desconfiança, baseado, influenciado e sustentado por perspectivas ideológicas. Acho que agora é você, né, Mariana? Isso, agora eu volto aqui, eu fiz um estudo para tentar entender melhor essa questão do negacionismo, né? E eu tive acesso a um trabalho de um professor da filosofia da UFMG, Ernesto Perini, que ele explica um pouco, né, tentando explorar esse questionamento que a Sandra trouxe, né? Qual seria a diferença, então, da dúvida para os cientistas no seu trabalho e da dúvida posta pelos negacionistas, né? Então, esse diagrama que eu coloquei aqui no slide, a quem interessa o negacionismo científico, eu estou usando como referência esse autor, que ele fala da estrutura de uma narrativa conspiracionista, que funciona acompanhando aqui o diagrama, né? Eu tentei representar como é que ele defende essas ideias. Então, a estrutura de uma narrativa conspiracionista que ele diz estar associada ao pensamento conservador é o seguinte, começa pelo levantamento de uma falsa controvérsia. Por que é uma falsa controvérsia? Porque é uma controvérsia externa à comunidade científica. Não é uma controvérsia de dentro da comunidade científica, né? Então, assim, se a gente pode pegar como exemplo o medicamento da cloroquina. A comunidade científica tem um consenso de que não há evidência nesse momento, não há. Então, mas os negacionistas geram uma falsa controvérsia. Ah, não, mas funcionou com 3 pessoas, não sei aonde e tal. Então, é isso, gera uma falsa controvérsia externa, né, à comunidade científica, e aí isso gera uma dúvida que divide a opinião pública. Dividindo a opinião pública, acontecem 2 fenômenos, né, ali nesse discurso conspiracionista. Por um lado, desqualifica-se o discurso científico e seus enunciadores, geralmente sem argumentar sobre a dúvida gerada, mas desqualificando os enunciadores do discurso. Então, como exemplo, né, falar que a universidade tem plantação de maconha, né, assim,
vai desqualificando aqueles sujeitos que estão produzindo o conhecimento científico, né? E, por um outro lado, apresenta uma outra narrativa alternativa, que se encaixa num certo conforto emocional do desejo sobre a verdade. Esse exemplo do medicamento, cloroquina, é um deles. Assim, nós estamos numa situação de isolamento social, todo mundo deseja voltar ao normal, né? Todo mundo quer voltar ao normal, ninguém aguenta mais essa situação. Então, você cria uma dúvida, desqualifica a ciência, associando a esquerdistas, comunistas, ou qualquer coisa assim, né? Que não, ou seja, isso daí é ideológico, isso não tem nada de científico, e apresenta uma solução que ela gera um conforto emocional. Então que bom, tem um remédio, podemos ir para voltar ao normal, né? Então cria esse desejo sobre a verdade, trabalha com esse desejo sobre a verdade. E isso, segundo esse autor, atenua a sensação de ameaças de visão de mundo que se deseja conservar. Ou seja, você acaba promovendo o conservador, ele não quer mudar, né? Então, assim, pensar que a gente vai ter um novo normal, né? Eu tô fazendo uma associação, a gente vai ter um novo normal, talvez a gente vai demorar muito para ter, né, uma vida social de volta igual ao que tinha, ou nem vai ter igual, né? Porque a gente está numa situação de incerteza. Essa narrativa da conspiracionista trabalha com esse conforto emocional de uma resposta simplificada e que cola no desejo das pessoas de não mudar, né? E aí as explicações, elas mostram a falsidade de uma narrativa que são repelidas e se refuta sempre o agente de uma suposta conspiração. Então, assim, se a coisa da cloroquina ou do aquecimento global é coisa de esquerdista, então se eu já tenho uma aversão aos esquerdistas, aí eu vou acreditar mais ainda nisso, né? Porque aí vai colar com mais uma concepção equivocada, né? Ou seja, isso gera uma manipulação da opinião pública empregada em justificativas para decisões em políticas públicas, né? É claro que isso, já falei no começo, que está intimamente relacionado com a ideia das narrativas alternativas que dão conforto, né, aos conservadores, porque atenua as ameaças à mudança, mas essas informações, elas se replicam e geram uma sensação de pertencimento a grupos identitários, principalmente pelo advento das redes sociais, né? Pode passar o próximo, por favor. Então, voltando àquilo que a Sandra colocou, tanto os cientistas quanto os negacionistas duvidam, né? Então, qual a diferença? A Sandra já explorou isso, eu vou passar bem rapidinho aqui. Os cientistas só validam uma resposta depois de recusarem as suas evidências factuais possíveis, né? Os cientistas, eles também recusam evidências factuais. A diferença é que eles colocam à prova e enunciam uma suposta verdade apenas depois que o processo coletivo consensual validado pelos pares, né? Porém, tanto esse processo da narrativa conspiracionista quanto esses processos da produção do conhecimento científico, eles são ocultados na difusão da informação, né? Os dois são apresentados como produtos finais, sem pensar em como eles são produzidos. E aí, qual que é o maior desafio educacional que eu acho que a gente tem que pensar aqui? Como a argumentação científica e o processo de compreensão de como a ciência se produz exige, de uma certa forma, sair de uma zona de conforto, porque tem que aceitar muitas coisas que não são aquilo que está a priori no senso comum. O discurso negacionista, ele sai como um produto menos custoso de aceitar. Então, é aí que está o nosso desafio educacional, né? Aquele autor, Ernesto Perini, ele fala que nós estamos diante de uma crise epistêmica, que a gente tem um problema sério de mediação aí, né? Então, e aí o papel da educação, a gente pensar sobre ele, né? Pode passar próximo.
né? Então, quais são as consequências de uma educação acrítica da ciência, né? Se a gente não enfrentar isso, né? Nós não queremos uma ciência dogmática. A questão, então, é como construir a confiança quando a ciência é movida pela dúvida, né? E como ressignificar história e filosofia da ciência no tratamento de todos esses temas, como desenvolver o pensamento crítico sem isolá-lo do político e social, e qual o lugar das subjetividades. E aí, agora eu vou devolver para a Sandra, para a gente falar um pouco desses desafios, né, lançados aqui. Esses desafios, né, como a gente pode imaginar, diante da força que o negacionismo assumiu, né, não são pequenos, né? E nós vamos propor, né, como uma possibilidade de enfrentamento, aquilo baseado num autor que vem investigando histórias de vida, que vem investigando o papel da narrativa das histórias biográficas, das histórias de vida, que é o Ivor Goodson, que é um autor britânico, bem conhecido até no Brasil. E o Goodson, ele vai apostar, né, e essa é a aposta que nós também estamos, de uma certa forma, fazendo, que nós podemos apostar que no currículo é possível, e aí no currículo, né, vamos falar especificamente do currículo de Educação em Ciências, é possível mobilizar as histórias de vida num processo que ele denomina de uma aprendizagem narrativa. E aí eu vou ler essa primeira citação, para que a gente possa entender um pouquinho essa proposta. Se as histórias de vida não alcançam contextos socioculturais, tampouco sua localização histórica num dado tempo e lugar. Passos largos de retrocesso são dados no que se refere à dimensão política e coletiva mais abrangente. Defendemos que o escrutínio do contexto histórico é a ferramenta com a qual é possível enfrentar a questão da individualização e do preconceito. Procurando formas de superação de tal perspectiva, é primordial abordarmos fatores históricos associados ao tempo e ao período dos acontecimentos, rompendo os limites das pequenas narrativas ao entretecermos contextos sociais e políticos mais amplos com as histórias de vida. Então, para Goodson, nessa proposta, é possível que o trabalho pedagógico, o que ele denomina, né, de uma possibilidade de aprendizagem narrativa, ela se dê a partir daquilo que é ancorado, daquelas experiências que ancoram as narrativas dos alunos. Então, se trata de poder acessar a compreensão de determinados conhecimentos que são produzidos e que são socializados por meio da escola, envolvendo outras dimensões, envolvendo o modo como o aluno vive, o modo como o aluno viveu essas experiências em relação a esse conhecimento. Para Goodson, existe uma associação entre esse capital narrativo que o aluno, que cada um de nós, né, pode mobilizar na educação e um futuro social. E pensar que essas narrativas, elas vão sendo, né, como histórias de vida, elas vão se articulando com os contextos sociais, com os contextos mais amplos da vida, né, em que vivemos. Diz ele que para lutar contra a captura das narrativas individuais na nova ordem mundial, é vital compreendermos nossos recursos narrativos. Nosso capital narrativo necessita ser empregado e desenvolvido para relacionar narrativas pessoais a outros propósitos social mais amplos. Nesse sentido, esse capital necessita ser estendido ao recorrente individualismo que as novas economias flexíveis estão demandando, pois no novo futuro social
nossas capacidades narrativas carregam uma das possibilidades de perspectiva que nosso mundo pode vir a ter. Então, como que nós trazemos determinados processos, fenômenos para o interior das salas de aula, mas mobilizando não unicamente o conhecimento de referência, um conhecimento que pode assumir um papel de uma verdade inquestionável, mas sim como é que nós, como educadores, podemos mobilizar com cada um dos nossos alunos os modos como esses alunos desenvolveram as suas experiências em relação a este ou aquele tema. Pode passar, por favor. Pronto. E também pensamos que existem determinados temas que provocam muito mais essas possibilidades narrativas. São temas para os quais nós não podemos assumir uma resposta única. E duas autoras do ensino de história, elas utilizam a expressão temas sensíveis, que é uma forma também de denominar o que, na educação em ciências, principalmente com os trabalhos da Laurence Simoneau e do Jean Simoneau, na França, denominaram questões socialmente agudas. Por quê? Porque existem questões que chegam à escola, né? Vamos talvez, né, fazer um exercício de pensar, né, como o terraplanismo, como a questão, né, da prescrição de uma medicação que não está sendo utilizada. Vamos pensar numa questão que está o tempo inteiro presente nas nossas aulas, e nas nossas escolas, e, portanto, na nossa sala de aula, que são as questões do racismo, as questões da sexualidade, as questões de gênero, as questões do próprio da própria degradação ambiental. Vamos pensar algumas dessas questões, vamos pensar numa questão, né, de difícil enfrentamento, né, o aborto ou as outras, né, a falta de alimento, né, as diferentes dietas que precisamos nos utilizar. Vamos pensar em questões que não encontram uma resposta única por parte da ciência, mas que permite que nós, como docentes, ancoremos as experiências vividas pelos alunos. E, portanto, nós precisamos, na sala de aula, pensar e confrontar com diferentes opiniões, muitas vezes desconcertando o próprio docente. Pois inesperado, né, como que a gente se abre como docente ao inesperado, acolhe esse debate, mas foge desse consenso que vai excluir as dúvidas e as controvérsias, porque a tentativa normativa é a que acomode a uma ideia consensual. E justamente esse processo de acomodar a ideias consensuais, ela faz aquilo que o Goodson chama atenção. Ela despreza a experiência e não ancora essa experiência nas narrativas dos alunos. Então, a narrativa do aluno, o comentário que o aluno traz, ele é uma pista para o professor entender e se sensibilizar aos sentidos que eles constroem a respeito daquele dado conteúdo. Então, a proposição, né, de currículo narrativo de Goodson, de mobilizar esse capital narrativo, demanda do professor essa sensibilidade, em primeiro lugar, de reconhecer que as relações de poder dentro da sala de aula, elas, se existem uma relação dada pela própria função social de professor e de aluno, ela não pode assumir esse posicionamento de autoritarismo que
né, não escuta, não está sensível e, portanto, não mobiliza a escuta em relação aos alunos. Em relação, principalmente, a esses temas sensíveis, é preciso o professor, e nós todos, né, e aí quando eu me refiro ao professor, não me refiro unicamente ao professor da escola, mas nós como professores universitários, ou os professores universitários, de rever a sua própria postura e de acolher o debate a partir da experiência dos alunos. Dizem as autoras que nós temos uma questão didática, nós temos uma questão de ordem do próprio gerenciamento da matéria, do próprio gerenciamento da classe, pois envolve tomar decisões políticas e pedagógicas e considerarmos que a relação entre ambas é dialética, não é de uma influência múltipla. É um processo muito mais elaborado em que vamos acolher as dúvidas e os conflitos dos alunos, mas vamos enfrentá-los. Então, não se trata, por exemplo, num exemplo muito clássico do ponto de vista da biologia, do ensino da biologia, que é a teoria da evolução, não se trata de nós, por princípio, negarmos as experiências, por exemplo, religiosas dos nossos alunos e desprezá-las como se elas não fizessem parte daquele material, vamos dizer, daquela substância para a aprendizagem. Numa perspectiva da aprendizagem narrativa, nós podemos acolher as experiências, mas nós precisamos estimular o debate que vai demandar um confronto, vai demandar certamente um tensionamento entre as experiências, entre os saberes que os alunos têm e o conhecimento científico. Então, em resumo, eu poderia dizer que não se está abrindo mão do conhecimento científico, não se trata disso, ao contrário, se trata de compreender como é que o conhecimento científico tem uma importância, inclusive pragmática, prática para as nossas vidas, mas que os seus processos de produção e, portanto, de aprendizagem, eles não podem estar dissociados da própria subjetividade com que eu, professor, chego na sala e as subjetividades dos meus alunos. É preciso que haja esta sensibilidade, evidentemente, por parte do professor, como o responsável pedagógico pela aula, mas, ao mesmo tempo, isso não signifique uma reafirmação daquele conhecimento que está, às vezes, certamente, muitas vezes, equivocado. Então, se trata de uma postura de respeito em relação ao aluno, em relação aos saberes e às suas experiências, e um respeito em relação ao conhecimento científico. Nem todos estão ali no espaço da sala de aula, na interação social da sala de aula, comparecendo em doses equivalentes. Então, o professor, ele vai ser esse mediador e ele vai, portanto, enfrentar, mas, ao mesmo tempo, acolher. Então, é uma posição, sempre uma posição de tensionamento, uma posição que vai demandar um aprendizado narrativo por parte do seu próprio professor, por parte do professor e por parte da sensibilidade para que os alunos, assim, se sintam à vontade, com conforto. E, com isso, nós, de uma certa forma, consideramos possibilidades de enfrentar, de manter a crítica da ciência, evidentemente que não vamos abrir mão disso, mas mediar, né, numa situação de aprendizagem que tenha condições de enfrentar o negacionismo. Agora é você, Mariana. Fernando, vamos pular esse slide, porque ele vai entrar em outro assunto,
E aí eu acho que passa para Ana Paula, que eu estou um pouco preocupada com o tempo. Pode passar para Ana Paula. Tá, então, Ana Paula, à vontade. Boa tarde a todos. Agradecer também a oportunidade de estar aqui discutindo. Acho que é uma alegria a gente poder estar, de alguma maneira, se encontrando, né, nesse momento tão difícil, né? E eu queria justamente, né, eu trabalho, né, com a área de educação e saúde, e eu queria justamente recuperar alguns argumentos que a Sandra e a Mariana levantaram no debate e trazer um pouco para a situação que a gente está enfrentando hoje, né, que é, né, o da pandemia do coronavírus, né, pensando essa questão dos desafios educacionais, né, principalmente na área da educação e saúde, e também tentando, no final, trazer alguns desafios, né, para a gente pensar essa relação entre ciência, né, e crítica, etc. E aí eu trouxe, né, aí nesse primeiro slide, alguns exemplos, né, de como o negacionismo e o negacionismo em relação à própria pandemia também, né, tem se tornado cada vez mais forte hoje, né? Então passa desde a divulgação de notícias falsas, né, como essa divulgação de notícias que afirma que o colapso funerário de Manaus era falso, passa também pelo ataque direto, né, aos próprios cientistas, como é o caso dos cientistas, né, que estavam pesquisando os efeitos da cloroquina, e passa também, né, pelas declarações presidenciais, né, que a todo momento vem minimizando a gravidade da pandemia. Então, né, trouxe esses 3 exemplos um pouco aqui para ilustrar as diversas frentes do negacionismo hoje, né, em relação à pandemia. E aí, eu acho que é importante a gente retomar uma questão, né, que já foi colocada aqui hoje, que é nesse contexto, né, tão dramático que a gente está vivendo, né, a quem serve o negacionismo, né? Então, eu acho que fica cada vez mais explícita, né, essa relação entre o negacionismo, né, com o crescimento da extrema-direita, né, e aí, né, o que eu enxergo, né, que quando você nega a gravidade da pandemia, eu não lembro se eu pedi para eu passar os slides, Fernando. Já passei. Mas pode... Ah, tá, obrigada. Então, quando você nega a gravidade da pandemia, você justamente minimiza a importância de investir em políticas públicas, né? Você exime o Estado de investir em saúde pública, em educação pública, na pesquisa, e também retira do Estado e da coletividade a própria responsabilidade de oferecer condições dignas para que os trabalhadores possam colocar em prática determinados cuidados, né, que nesse momento são fundamentais, né? A pessoa que é um trabalhador autônomo precisa ter condições econômicas para poder ficar sem trabalhar na sua casa, etc., né? Então, eu acho que o negacionismo em relação à pandemia, ele acaba trazendo essa questão, né? Se você não tem gravidade no vírus, então você não precisa ter nenhuma ação coletiva de cuidado. Isso vem junto com uma outra declaração também constante do presidente, que é cada família que cuide, né, dos seus idosos, né? Então, eu acho que o negacionismo também opera de uma maneira que ele produz um processo de ruptura de vínculos, né? Como se as pessoas não compartilhassem mais de um mesmo mundo comum, né? Cada um cuida dos seus idosos, né? Ou como o Trump fala também, aqui não, em relação ao negacionismo climático, né? No meu país a gente não tem problema com o clima, né? Como se ele não vivesse no mesmo mundo do que os outros países. Assim. E aí, pode passar, Fernando. E aí, eu acredito também que o negacionismo, ele, ainda mais nesse momento, tem se articulado muito com o que o filósofo camaronês, o Achille Mbembe, chamou de necropolítica, né? E aí eu vou recuperar aqui uma citação do autor. Ele fala assim: o sistema capitalista é baseado na distribuição desigual da oportunidade de viver e de morrer. Essa lógica de sacrifício sempre esteve no coração do neoliberalismo, que deveríamos chamar de necroliberalismo.
esse sistema operou com a ideia de que alguém vale mais do que outros. Quem não tem valor pode ser descartado. Então, né, quando você nega a gravidade da doença e, consequentemente, os cuidados necessários para ela, você intensifica uma política de morte, né, que já existia e que é voltada justamente para os sujeitos que sofrem com a precarização das suas vidas, né, que estão mais vulneráveis, né, à doença por isso, né, que são negros, pobres, agora também idosos, né, povos indígenas, mulheres. Então, se a gente já tinha uma política, né, uma necropolítica voltada para essa população, ela se intensifica nesse momento, né, e tendo o negacionismo como um grande aporte, né, nesse sentido. Aí pode passar para a próxima, Fernando. Eu vou tentar também não me alongar muito para a gente poder ter tempo para debater também no final. E aí, eu acho que é importante, né, a gente discutir como o debate educacional ele tem uma relevância fundamental nesse momento, né? Então, muitas vezes a gente vê que as ações, né, para além desse negacionismo, né, que a gente começou a discutir, existem uma série de ações, né, de enfrentamento à pandemia que têm sido feitas, e muitas delas, né, muitas vezes a gente associa logo às ações que são centradas na assistência médica, né, das pessoas infectadas. E aí, pensando, né, quase sempre em serviços hospitalares de emergência, né, de urgência, o que é, de fato, uma parte fundamental, né? Inclusive, os profissionais de saúde têm feito isso com muito heroísmo nesse momento, né? Mas também existe uma outra parte, né, que acaba sendo menos falada, que é feita principalmente na atenção básica do SUS, e que busca atuar justamente antes da população adoecer, né? Então, nesse sentido, tem os agentes comunitários de saúde, né, que são atores fundamentais, né? Esses agentes, eles são profissionais de saúde que atuam na comunidade onde eles moram e têm um papel educativo bem importante, né? Porque eles conseguem fazer esse diálogo direto, né, com a população, já que eles também são moradores, né, dos territórios onde eles estão atuando, e eles conseguem fazer um trabalho educativo, né, de comunicação comunitária e também de mobilização, né, popular, e que muitas vezes esse trabalho ele se junta com ações que atualmente também têm sido fundamentais, né, para o combate da pandemia, que são ações promovidas por lideranças comunitárias, né, movimentos sociais, também comunidades escolares, projetos de extensão universitária, né, que têm tido um papel também bem importante nesse momento, né? Já tinham, eu acho que nesse momento fica ainda mais claro. E eu acho que é esse trabalho educativo, né, que possibilita, né, justamente que esses conhecimentos científicos, e aí falando desses vários atores envolvidos, né, não só da atenção básica, né, mas também, né, todo o trabalho nas escolas, que, né, como também a Sandra e a Mariana colocaram, né. Então, eu acho que esse trabalho educativo ele possibilita justamente que os conhecimentos científicos possam virar realidade, né, das pessoas, né? Então, e que é fundamental nesse momento onde tem tantos cuidados na área da saúde que devem ser, né, apropriados pela população. E aí, né, reconhecendo, pode passar, Fernando, reconhecendo essa dimensão educativa, né, tão importante nesse momento, que aí, né, é feita não necessariamente só por profissionais de saúde, né, eu queria trazer aqui, eu acho que duas questões, né, que me ocorrem como fundamentais para a gente debater, né, coletivamente, né. A primeira dela, né, as concepções educativas mobilizadas no combate à pandemia afastam ou dialogam com a população, né, que eu acho que é uma questão que se articula diretamente, né, com o problema do negacionismo, né. E essa questão também nos leva a outra, né,
que é com os conhecimentos científicos, né, especialmente os cuidados em saúde, nesse caso que eu estou discutindo, tem sido apropriado nas diferentes realidades da população, né, tanto nas favelas, ou nos povos indígenas, ou em outras populações rurais. Pode passar. E aí, em relação a essa primeira questão, eu queria destacar aqui duas concepções educativas que eu acho que acaba aqui também por uma questão histórica, né, dentro da educação e saúde, se destacam, né, que têm sido bastante mobilizadas nesse momento, né. A primeira delas é a educação sanitária, né, que parte dessa ideia de que somente as mudanças de hábitos individuais podem parar o avanço do vírus, né? Então, acaba partindo de um viés que considera, né, somente os fatores biológicos e muitas vezes acaba por desconsiderar as próprias condições de vida da população. Então, a partir dessa concepção, não se considera tanto as condições de moradia, o acesso à água, né, as próprias condições de trabalho, dentre muitas outras que eu poderia abordar aqui, como parte do trabalho da educação em saúde, né, como fatores que entrariam também, né, na discussão da educação em saúde. E aí, né, uma consequência disso é que eu acho que essa concepção de educação, ela acaba afastando muito quem não tem condições de colocar em prática esses cuidados, né? E aí, gente, é importante abrir esse parêntese, que quando eu estou falando isso, eu não estou falando daquele pessoal que faz uma carreata contra as medidas de quarentena, né? Eu estou falando de quem não tem condições, porque esse pessoal tem condições, não toma os cuidados por outros motivos, né? Eu estou falando de quem realmente não tem condições de colocar em prática certos cuidados, por condições, né, concretas de vida. E aí, eu acho que essa perspectiva acaba sendo muito reproduzida também pela grande mídia, né, de foco somente nas ações, né, individuais, e acaba, né, produzindo um afastamento que pode abrir espaço para o negacionismo, né? Porque quando, né, a pessoa percebe, né, que aqueles cuidados, né, eles não cabem à realidade dela, acabam muitas vezes procurando também, né, outras referências. Assim. E aí, em contraposição a essa concepção, inclusive, né, historicamente, né, no Brasil, uma outra concepção que surgiu foi da educação popular em saúde, né? E que tem como referência Paulo Freire, os movimentos de educação popular, e vem se colocando bastante crítica à educação sanitária, né? Associando a um tipo de educação bancária. E a proposta da educação popular em saúde é tentar superar esse fosso, né, muitas vezes presente entre as práticas dos profissionais de saúde, educadores em saúde, da vida das classes populares, né? Então, leva em consideração a saúde como um conceito ampliado, né, ligado também à luta por melhores condições de vida da população. Então, a educação popular em saúde, ela se baseia no diálogo, na participação comunitária, nos respeitos aos saberes populares e indígenas, no compromisso com um projeto de transformação social. E aí, ao invés de você tratar, né, a população, né, das classes populares como ignorantes ou como culpados pelas suas próprias condições de vida e de saúde, né, substitui-se isso pela questão do protagonismo comunitário, né, buscando também construir vínculos nesse sentido, né? Então, a educação popular em saúde possibilita tratar os cuidados do coronavírus considerando as próprias condições sociais, né? E aí os agentes comunitários de saúde, né, como educadores e tradutores também das realidades populares para o SUS, se articulam, né, com essa série de movimentos e espaços que eu já comentei. E aí, nesse sentido, acho que tem tido, né, muitas iniciativas também autogestionárias interessantes que têm surgido para até
se quiserem saber mais sobre isso, tem uma hashtag que é o da Corona nas Favelas, né, que tem mostrado iniciativas, né, que tem desde mutirão, distribuição de cesta, né, pressão social também para certas pautas, também comunicação comunitária, né, a partir de outras questões, de outras linguagens também. Então, tem sido um trabalho bem interessante. Então, eu acho que essa concepção de educação popular em saúde, ela possibilita que os conhecimentos científicos possam ser traduzidos e pensados também a partir das diferentes realidades. E acredito que, dessa maneira, é uma forma também, né, de combater o negacionismo e, ao mesmo tempo, também traz questionamentos para a gente pensar a própria ciência, né? E a ciência nesse sentido amplo, como a Sandra colocou, né, do próprio processo, que inclui uma série de práticas, né? E aí, pode passar, Fernando. Espero não estar correndo muito, que eu fiquei um pouco preocupada com o tempo, tá, mas tudo bem. Vamos lá. E aí, eu queria trazer nesse sentido dois desafios que eu acho que são importantes de destacar, assim, que eu acho que o contraste entre essas duas concepções de educação e saúde nos fazem pensar. Assim, e aí eu vou levantar esses desafios e espero que a gente possa continuar debatendo eles, porque eu acho que a ideia não é encerrar isso aqui. Eu acho que também, né, como já foi colocado, a gente tem muitos novos desafios nesse momento, né, para a educação em saúde, para a educação em ciência, né, para a educação de maneira geral, frente ao negacionismo. E aí o primeiro desafio é nessa ideia de como que a gente faz para promover a democratização dos conhecimentos científicos sem voltar a um positivismo estratégico e uma prática autoritária e colonialista, né? E aí até, né, como a Mariana já mencionou, né, que uma parte do conhecimento científico, né, e para a população, muitas vezes a ciência esteve associada a práticas autoritárias, né, a práticas etnocidas, colonialistas. E aí, diante disso, eu acho que esse momento, eu mesma já me peguei fazendo isso, assim, de que quando você se depara com o negacionismo, você acaba voltando a um certo positivismo, como se essa fosse a única maneira de defender a ciência, né, diante os conhecimentos científicos, né, nesse sentido, diante dos ataques que vem sofrendo. Então, como se muitas vezes a gente acaba usando, né, voltando a uma ciência dogmática, como se essa fosse a única maneira de proteger a ciência, né, do negacionismo, né, de uma série de questões que a gente vem enfrentar. Então, eu acho que é preciso a gente pensar para além disso, né, nesse sentido de não perder a perspectiva de uma educação, né, crítica também relacionada à ciência, né? E aí, acho que a Sandra já abordou muito bem, né, como a crítica tem abordado esses pontos. E aí eu também queria recuperar o Latour, né, nesse texto, né, de 2004, porque, né, o Latour, ele é um filósofo, né, que se debruçou muito sobre os estudos da ciência, relacionando a ciência, né, com os fatores políticos, com os fatores ecológicos, etc. E ele foi muito criticado por ter um papel um pouco, vamos dizer assim, de desconstruir a ciência. E aí, nesse momento, onde ele vê o avanço, né, do negacionismo, do obscurantismo, ele vai pensar justamente que a crítica tem que rever suas estratégias, né, pensando maneiras de não funcionar desconstruindo a ciência, mas que a crítica possa acrescentar, né, a ciência. Então, mas ao mesmo tempo, isso tem que ser feito de uma maneira e que a gente possa seguir mostrando a própria relação da ciência com a política, né, mas que isso não seja uma coisa que vá deturpar a ciência, né, mas que vai acrescentar a ela. Eu acho que, de alguma maneira, na prática, a educação popular em saúde, ela
associa diretamente, né, as questões dos conhecimentos científicos com a política, né? E aí eu acho que é o desafio um pouco esse, né, para a gente não voltar a essa dogmática, né? Como é que a gente faz para, ao relacionar a ciência com outros fatores, né, em qual ela está sendo construída, de fato, a gente não está atuando para desconstruir, né, mas justamente para acrescentar nesse sentido. E aí, acho que teria muita coisa mais para se falar, né, desse primeiro desafio aqui que eu elenquei, mas acho que a gente pode ir passando para o próximo, porque esse próximo também está muito ligado a esse primeiro, né? Aí você pode passar o PowerPoint, Fernando. Então, o outro desafio que eu acho que é justamente essa questão de mediar a relação entre os diferentes saberes, sem perder suas conexões e especificidades, né? Então, eu até recupero também uma outra filósofa da ciência, que é Isabelle Stenger, e que ela coloca essa questão de como é importante, né, a ciência, nesse sentido amplo também, não apenas respeitar outras culturas e saberes, né, mas também se tornar dignos do respeito delas, que acho que é uma coisa que a gente acaba não pensando nesse outro caminho, né? E essa filósofa, ela também fala da importância da ciência construir conexões parciais, né, com outros saberes e povos. E aí, ela, né, vê como uma possibilidade de uma prática, né, que seja, não sei que não seja, mas que seja menos colonialista, né, menos autoritária, né, uma tentativa nesse sentido. E aí, o que são essas conexões parciais, né? São encontros, né, onde as partes não podem estar, né, não se enganam, né, e podem até aprender mutuamente, né, mas nunca se tornam o mesmo, né, nesse encontro. Então, eu trouxe um exemplo aqui, né, trazendo para essa discussão que a gente está fazendo. A gente pode pensar que, né, que pode haver uma conexão parcial, né, da ciência, né, com os povos indígenas na luta tanto contra o negacionismo do coronavírus quanto a um outro negacionismo que pode nos trazer males ainda maiores, né, que já está trazendo, né, de alguma maneira, né, que é o negacionismo climático, né? Então a gente tem diversos pensadores indígenas, né, que têm colocado questões contundentes em relação a isso, né? Para citar um exemplo, né, o Ailton Krenak, né, que ele aponta as consequências nefastas da destruição, né, provocada pela separação entre os humanos e da sua relação com esse organismo vivo, né, que é a Terra. Aí a gente pode também pegar o exemplo, né, dos Runiquim, né, que é uma etnia indígena que vive no Acre, que tem apontado como essa relação, né, de desequilíbrio com a floresta faz com que os animais caçados possam querer se vingar transmitindo doenças, né? Um pouco a leitura deles, né? Da pandemia também. E aí a gente vê como, ao mesmo tempo, né, existem cientistas, né, que estão publicando pesquisas que comprovam a associação entre o início da pandemia do coronavírus e o desmatamento. Então, partindo de mundos cosmológicos, vamos dizer assim, totalmente distintos, essas teorias científicas e indígenas se encontram, né, e podem se potencializar, sem virar a mesma coisa, no alerta, né, para os perigos da destruição pelo homem ao meio ambiente. Então, eu acho que um pouco esse desafio, né, que a gente tem, né, de que a ciência possa criar esses vínculos, né? E eu acho que, enquanto educadores também, que a gente se depara, né, com esses diversos saberes, às vezes, né, em sala de aula também, é um pouco esse desafio de fazer essa mediação também sem perder a perspectiva de democratização, né, da ciência. Então, acho que um pouco, né, é um dos desafios difíceis, né, que a gente tem, né, nesse momento. E aí, pode passar para o próximo, Fernando.
Para finalizar aqui um pouco e sintetizar, acho que algumas questões, né, que eu falei, eu acredito que o negacionismo, né, ancorado nessa política de morte, né, ele acaba por destruir, né, tanto os saberes dos diferentes povos, né, e não só os saberes, né, mas até a própria existência, né, e acaba também, né, por tentar destruir as próprias bases mesmo de referência do mundo ocidental. Né? Então, é um projeto, acima de tudo, né, de destruição de vínculos. Né? Não acho que não é só uma questão de um projeto, né, civilizacional no sentido que a gente estava muito acostumado a pensar. Né? Eu acho que ele está muito associado a um projeto de destruir, né, mesmo os pertencimentos comuns. Assim, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu já falei, né, do Trump, né, que fala que como assim, não tem problema de mudança climática, né, esse é um problema da casa de vocês, né, que é uma citação literal dele, né? Ou essa ideia do Bolsonaro, né, de que é só uma gripezinha, cada família cuida de seus idosos, né? Então, isso é justamente uma falta, produz justamente uma falta de um comum, né, de um pertencimento comum, né? E aí isso se amplifica com o conspiracionismo, né? Com essa confusão, né? Que é criada, né? Então, eu acho que inclusive a adesão, né? De parte das pessoas, né? Das classes populares ou das pessoas, né? Das pessoas em geral ao negacionismo, não é simplesmente uma questão muitas vezes de falta de informação. Né? Mas eu acho que ela está relacionada justamente na destruição dessas referências comuns, né? Até dessas instituições, né, mais caras para o Ocidente, da destruição de uma vida pública, né, desse mundo compartilhado. E aí, nesse sentido, eu acredito, né, que a capacidade de fomentar a crítica, né, construindo vínculos, tem, nesse sentido, o debate educacional, eu acho que ele tem um papel fundamental, né? Então, como a gente tem tentou discutir hoje, né? Então, acho que eu passo para o debate, né, para a gente poder se escutar também. É isso, muito obrigada. Foi um prazer escutar a todas também aqui. Obrigado, Ana Paula. Lembrando que a Ana Paula já tem um vídeo aqui no canal Comunidade FEUF, é só vocês buscarem lá na playlist Vozes da FEUF, tem um vídeo muito bacana que está sendo bem visto. Lembrando um pouco aqui a nossa dinâmica, então, agradecer a Ana Paula, a Sandra e a Mariana pela conversa inicial. O que a gente vai fazer agora, a gente já está interagindo aqui no chat, né, na nossa estreia no YouTube. Eu vou colocar agora um link para uma sala no Google Meet, no qual a gente vai continuar essa conversa, inclusive com a possibilidade de perguntas para a Ana Paula, para a Sandra e para a Mariana. Então, antes de passarmos para o Google Meet, né, para o nosso debate interativo ao vivo, queria agradecer de novo também à Michele e ao Mauro do Sensibiliza, que tornam aqui nossas conversas acessíveis. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. A gente se vê aqui do lado na caixa de conversa. Vou colocar o link, não deixem de entrar lá para conversar com a gente. Um abraço e até daqui a alguns segundos.